Meus amigos, no apagar das luzes aí, o Morato conseguiu fazer o gol de empate e acabou aí agora há pouco. Vasco 1, Náutico 1. Se não fosse o Morato, né, e também o Vanderlei, hoje poderíamos ter aí a demissão do seu Marcelo Cabo, né? Eles salvaram o trabalho aí, salvaram o emprego do péssimo treinador que está à frente do Vasco hoje. O Vasco conseguiu aí somar um pontinho onde já estava praticamente definida a partida com a vitória do Náutico, né? Uma boa recuperação de bola do garoto Arthur Salles, né? Um jogador bem promissor, um jogador que vem aí mostrando que tem talento e com certeza vai pedir passagem nesse time titular do Vasco. Conseguiu iniciar a jogada e a bola parou no pé do Morato, que empatou a partida aí nos últimos minutos do jogo. E o Vasco somou pelo menos um pontinho, né? Já estava com a derrota já encaminhada. Vamos falar muito desse jogo, né? Infelizmente, a partida não foi da maneira que o torcedor esperava. O torcedor, lógico, esperava uma vitória do Vasco. Primeiro tempo foi para jogar praticamente todo no lixo. O Náutico amassou o Vasco. O Náutico teve amplo domínio do jogo. Poderia ter feito 4-5-0 no primeiro tempo. E infelizmente a zaga do Vasco continua a mesma coisa, né? Toma gol todo jogo de jogada aérea. Parece que não treina. O time não tem comando. Marcelo Cabo não entende nada de tática. Não conhece o elenco que tem em mãos. Tanto que no segundo tempo a gente via aí o Pedrinho, comentarista, pedindo ali a profundidade. O Marcelo Cabo pedia profundidade ao time. Só que ele não sabia fazer o time ter essa profundidade. Colocou jogadores com o pé trocado para jogar ali no lado de campo. Isso nunca terá profundidade, meu amigo. Até quem não conhece nada de futebol sabe que um cara que é canhoto, que joga pelo lado direito, não vai dar profundidade. Ele vai puxar para o meio para cruzar com a perna esquerda. O mesmo lado do lado direito, né? Ele pedia profundidade do Zeca, que é um lateral destro que joga na esquerda, e não tinha. E depois no finalzinho do jogo ele colocou o Riquelme. O Léo Jabá também é destro e não dava tanta profundidade assim como estava dando no lado direito, né? O treinador fraquíssimo que a gente tem à frente do Vasco, e se não fosse o gol salvador do Morato, talvez poderíamos ter uma demissão desse técnico fraquíssimo que está hoje à frente do Vasco. Eu continuo dizendo, fora Cabo, esse cara tá fazendo a pior campanha aí da história do Vasco na Série B, e o Vasco não consegue engrenar, o Vasco não consegue encher os olhos do torcedor, é tudo no abafa, é sempre na sorte, é sempre na cagada, como eu tô falando aqui, vou usar sempre essa palavra, o Vasco joga na cagada, tenta fazer gol na cagada, não tem nada planejado, não tem nada treinado, esse time não treina. Tá bem óbvio aí pra todos que esse time do Vasco não tem um treinamento forte, não consegue aí corrigir os erros defensivos, não consegue ter uma parte ofensiva decente, né? A gente vê um primeiro tempo hoje, cara, Marquinhos Gabriel, MT caminhando dentro de campo, mortos dentro de campo, o MT falhou no gol do Náutico, né? Jogada aérea, ele não marcou o jogador do Náutico, que somente raspou a bola indefensável pro Vanderlei, né? O cara jogada ensaiada, ele não marcou a jogada do Náutico e tomou o gol de jogada aérea mais uma vez. O Vasco sempre toma gol desse jeito. A defesa do Vasco teve muitas outras oportunidades para tomar gols de jogada aérea se não fosse um Vanderlei, que fez uma partidaça, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida hoje, sem dúvida nenhuma. Salvou o Vasco se redimindo aí do último jogo contra o Coritiba, que ele tomou aquele frangaço. Mas com certeza o Vasco tem muito a melhorar. Se não trocar de treinador, não vai subir para a primeira divisão. Ah, mas tem que ter calma, tem que dar tempo. Tempo, meu amigo, tempo. Eu ouvi essa mesma palavra quando o Ricardo Sapinto era técnico do Vasco. Eu ouvi essa mesma palavra quando o Vasco estava um passo de cair para a segunda divisão. E o pessoal, tem que dar tempo, tem que esperar, tem que ter calma. O Vasco hoje está na 8ª colocação da Série B. Hoje o Vasco não consegue chegar nem no G4 da Série B. E o torcedor ainda tem que ter calma, tem que ter paciência. Tá de sacanagem, cara. Mais um péssimo resultado. Não é porque empatou no finzinho que esse resultado foi maravilhoso. O Náutico tem todos os méritos para estar aí na primeira colocação da Série B. Tá jogando bem, mas o Vasco jogou em São Januário. O Vasco é infinitamente maior do que o Náutico. Tem jogadores melhores do que o Náutico e não consegue jogar bola. Não consegue ter um time formado para entrar dentro de campo e vestir, honrar a camisa do Vasco dentro de campo, e não tá fazendo isso como fez nas outras Série B que o Vasco jogava, né? Se fosse um confronto de Série A, eu sempre tô falando isso aqui também no vídeo, se o Vasco estivesse na Série A e o Náutico também com os mesmos elencos, o Vasco teria obrigação de vencer o Náutico jogando na Série A e jogando em São Januário. Por que que na Série B o torcedor tem que comemorar empate?
Por que que na Série B foi um bom resultado? Não consigo entender essa situação, não consigo entender esse pensamento de algumas pessoas aí em achar que foi bom esse empate aí do Vasco jogando em São Januário. O empate só serviu para salvar o emprego do Marcelo Cabo, que infelizmente vai seguir à frente do Vasco pelo menos por mais uma semana aí e tentando fazer o mais do mesmo, porque a gente não vê mudança. Com certeza a gente vai continuar vendo esse mesmo futebolzinho aí que o Vasco está apresentando. Como eu disse aí, o primeiro tempo o Náutico poderia ter amassado o Vasco, no segundo tempo aí o Marcelo Cabo fez algumas alterações que melhoraram naquele momento ali no início do segundo tempo o time, né, o Juninho bem, também o Léo Jabá, só que depois o time foi caindo, né, foi caindo bastante a produção, conforme foi se aproximando o final do jogo, o Vasco parecia que iria estar entregue, até que entrou o garoto Arthur Salles, que resultou aí na jogada do gol do Morato, né, o gol de empate aí do Vasco. Infelizmente, essa é a nossa campanha, a péssima campanha na Série B. Eu reafirmo aqui mais uma vez, sem medo de falar, sem medo de ser xingado, de ser criticado, não acredito que o Vasco vai voltar para a elite de futebol com esse time aí, com esse técnico fraquíssimo que a gente está vendo hoje à frente do Vasco, porque ele já deu mostras que não é capaz de fazer esse time jogar bola, já deu mostras que não entende nada de futebol e que com certeza não é técnico para estar à frente dirigindo o Vasco. Deixa nos comentários o que você achou dessa partida ridícula do Vasco, mais uma vez, o Vasco não conseguindo emplacar dentro da Série B, bem longe, muito distante do G4 e muito distante de uma realidade aí, de uma volta à Série A, pelo futebol que tá apresentando. Se você for olhar na tabela e olhar, pô, cara, tá 2 pontos do G4, ah, tá, beleza, mas e o futebol que o Vasco não apresenta? E o futebol que o Vasco deixa a desejar? Não consegue jogar bola, não consegue vencer fora de casa, quando joga em São Januário com um adversário um pouquinho melhor, toma esse sufoco aí que foi hoje contra o Náutico. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. É mais um desabafo. Tô cansado de ver o Vasco nessa posição de merda na Série B. Não consigo ver um futuro vitorioso desse time do Vasco. Não consigo ver um futuro com o Marcelo Cabo à frente do Vasco. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Vamos torcer por dias melhores, porque parece que nunca chega esses dias no Vasco.